Professor Xavier para resolver essa questão do concurso da Petrobras Banca Sebrasp com vocês. A questão trazia a seguinte equação, que é essa equação que você está vendo aí, e afirmava o seguinte, que essa equação ela era uma equação na forma ax² mais bx mais c igual a zero, e que a função f de x, ax² mais bx mais c, possui valor máximo em x igual a 5 meios, tá? Então você, concurseiro, que está estudando para qualquer concurso que seja, independente se vai ser um concurso da Petrobras, se vai ser a banca Sebrasp, né? As pessoas acabam focando muito na banca e esquecendo de dominar o conteúdo, tá? Essa questão poderia cair em qualquer outro concurso, em qualquer outra, ou aplicada por qualquer outra banca. Aonde que eu quero chegar? O que é importantíssimo é, ao ler essa questão, você já identificar aqui. Quando ele fala equação ax² mais bx mais c igual a zero, ele está falando de uma equação do segundo grau, né? Então, isso aqui, isso aqui é a famosa equação do segundo grau, tá? E não pense você que a equação do segundo grau é só calcular a raiz por um método do bizu, do não sei o que. Não, a equação do segundo grau ela tem vários contextos que podem ser inseridos através de uma equação do segundo grau. Tem a questão do discriminante, tem a questão de quantas raízes que aquela equação do segundo grau vai ter, tá? Então, não é só o fato de você calcular, de você saber aplicar a fórmula de Bhaskara, beleza? E aí depois ele fala aqui de uma função do segundo grau. Então a gente vai, chegar na função do segundo grau, f de x igual a ax² mais bx mais c. Então, quando você lê função de segundo grau, você tem que saber tudo que está relacionado à função de segundo grau, né? O gráfico da função, como é que descobre as raízes da função, né? Onde que a função é crescente, onde que a função é decrescente, imagem da função, domínio da função e falando da função do segundo grau, olha só, quando ele fala em valor máximo ou em valor mínimo, ele está falando no vértice da parábola, no gráfico da função do segundo grau. Então, é muito importante que você domine essas ideias, porque dominando essas ideias, quando você lê a questão, vai ser tranquilo, você vai identificar qual é o conteúdo e simplesmente vai aplicar todos os seus conhecimentos sobre ele, tá bom? Nessa questão, a gente vai começar a resolução fazendo a conta, expandindo aqui essa equação, né? Fazendo todas as continhas e os algebrismos, para chegarmos, né, para ver se a gente vai conseguir chegar em um formato de equação quadrática, beleza? Então, vou repetir aqui o 480 igual. Temos que aplicar aqui, a propriedade distributiva, né? Então, esse 480 sobre x, ele vai multiplicar por esse x e depois ele vai multiplicar pelo menos 5, tá bom? Quando você pegar 480 sobre x e multiplicar por x, esse x vai cortar com esse. Então, o que vai sobrar? O 480, beleza? 480 sobre x vezes menos 5. Então, eu coloco aqui menos. 480 vezes 5 vai dar 2.400. E eu repito o x embaixo. Vou fazer agora a mesma coisa com 8, tá? Eu tenho que pegar esse 8 aqui, multiplicar por x e multiplicar pelo menos 5, a famosa propriedade distributiva, certo? 8 vezes x vai dar 8x, esse x é positivo. 8 vezes menos 5 é menos 40. Show? E ainda vou repetir esse cara aqui no final, mais 120 sobre x, tá? Tô fazendo com você bem devagarinho, passo a passo, tranquilão, para você poder acompanhar, tá bom? Então aqui, esse 480 eu já posso cancelar, cortar com esse, beleza? Aqui a gente vai ter agora um enorme pulo do gato. Se liga só. 480, cortei 480, então aqui ficou 0. Show? Vou repetir aqui, essa galera. Então eu tenho menos 2.400 dividido por x, mais 8x, menos 40, mais 120 dividido por x. Cara, você que assistiu até agora,
Se você está assistindo essa resolução até agora, é porque você realmente está interessado em aprender para aplicar esse conhecimento aí na tua aprovação. Agora você vai pegar uma ideia importantíssima, um pulo do gato, tá? Tá vendo esse xizinho aqui embaixo, ó? Esse xizinho que está aqui embaixo, ele está me atrapalhando a resolver essa equação. Pensa assim, se esse x não existisse, seria maravilhoso, porque ia ficar mais fácil fazer a conta, não ia? Então, só que eu não posso chegar aqui e apagar esse x. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar toda a minha equação por x. Então, ó, o que é multiplicar toda a equação por x? Você vai multiplicar todos os termos por x. Todos os termos eu vou multiplicar por x. Posso fazer isso sempre, professor? Pode. A ideia, na verdade, é multiplicar a equação todinha exatamente por esse cara que está aqui embaixo. Porque quando você faz isso, ó, automaticamente eu posso cortar esse x com esse x. E também posso cortar esse x com esse x. Então, aquele probleminha que eu tinha no início, morreu, né? X vezes 0, que vai dar 0, igual menos 2.400, mais 8x vezes x vai dar 8x ao quadrado, aqui ó, 8x ao quadrado, apareceu o termo quadrático, menos 40x, certo? Mais 120. Na verdade, é 120 sobre x aqui, ou era 1.200? Não, era 1.200, perdão aqui. Era 1.200. Foi mal. Na questão era 1.200, tá? 1.200. Bom, aí fazendo aqui, ó, vai ficar 0 igual. Aí eu tenho aqui esse menos 2.400 mais 1.200 vai dar exatamente menos 1.200. Mais 8x ao quadrado menos 40x. Então, para organizar, para deixar essa equaçãozinha mais bonitinha, né, vou reescrever ela da seguinte maneira. Vou reescrever ela no formatinho aqui, ó, começando pelo termo quadrático, então eu vou ter 8x ao quadrado menos 40x menos 1.200, tudo isso igual a zero. Bom, a primeira parte da questão está respondida, isso aqui está certo, beleza, mas ainda falta isso aqui, ó, valor mínimo da função, então a função vai ser essa parte aqui, ó, isso aqui que é a nossa função, ó, essa partezinha aqui que é a nossa função, ele está dizendo que o valor mínimo, quer dizer, o valor máximo acontece em x igual a meio. E o que eu falei para você no início? Quando você fala em valor mínimo e valor máximo na função quadrática, você está falando do vértice. E o vértice, o que é o vértice? O vértice é um ponto, um par ordenado que pertence ao gráfico. Esse vértice ele tem uma coordenada x, ele tem uma coordenada y, que a gente inclusive chama de x do vértice e y do vértice. Como esses pontos, como esses valores, né, melhor dizendo, como essas coordenadas são coordenadas muito especiais, existem fórmulas para o x do vértice, existe uma fórmula para o x do vértice e existe uma fórmula para o y do vértice, tá? A fórmula para você calcular o x do vértice é menos b sobre 2a. E a fórmula para você calcular o y do vértice é menos delta sobre 4a. Aí o que acontece? Nesse momento, os alunos se confundem bastante. Eles confundem o que ele tem que calcular, se é o x do vértice ou o y do vértice. Só que essa questão já foi bastante camarada, né? Porque ela falou o valor máximo em x igual a 5 meios. Então, esse x aqui, na verdade, é o x do vértice. Então, é só a gente calcular aqui agora esse x do vértice e verificar se o valor vai bater com 5 meios, tá? Menos b sobre 2a. Quem é o b? O b é menos 40. Então, menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar 40 sobre 2 vezes a. O a é 8. 2 vezes 8, 16. E aí, será que 40 sobre 16 é diferente de 5 meios? Não, não é diferente. Por quê? Porque se você simplifica essa fração por 8
Ou seja, divide por 8 em cima, divide por 8 embaixo, você vai ver o que vai acontecer agora. 40 dividido por 8 que vai dar 5, 16 dividido por 8 que vai dar 2. Ou seja, bateu o resultado, bateu tudo direitinho, então significa que a questão está certinha. Galera, é isso, não tem para onde correr. Será que existe algum macete, algum bizu, alguma mágica para você fazer isso, para você aprender, para você saber isso? Não tem, gente, não tem. A mágica é estudar tudo isso com detalhes, tá? Desde o comecinho de equação de segundo grau, o que é uma equação, quais são os tipos de equação, como que se resolve uma equação, para até chegar no conteúdo de função quadrática, qual é o gráfico, quais são as informações, o que é o vértice, como é que o vértice acontece na parábola com concavidade para cima, concavidade para baixo. Estude tudo isso, tá? Resolva questões desses assuntos, questões objetivas, questões fáceis, questões complicadas, questões interpretativas ou não, para que você tenha bagagem suficiente para chegar no dia da tua prova, da Petrobras, Sebrasp, seja lá qual for, você olhar para a questão, identificar o conteúdo, só fazer o cálculo e bater na resposta e garantir a sua vaga. Beleza? Se tiver ruim para você aí matemática, não se esqueça, Escola Matemática em Foco tem um curso específico para você. Tamo junto! Grande abraço!